Nos últimos anos, muita coisa mudou no universo de Boku no Hero Academia. Teve personagem que ficou mais forte, teve personagem que ficou mais fraco e teve personagem novo que apareceu e já chegou quebrando completamente a cadeia alimentar dessa história. Então eu julguei que seria o momento exato para fazer a minha lista dos 15 personagens mais poderosos de Boku no Hero Academia, a lista mais acurada e atualizada desse YouTube. Lembrando que eu vou considerar todos esses personagens que já apareceram, independente deles hoje estarem mais fortes ou estarem mais fracos. Eles todos vão estar presentes nessa lista. Lembrando que existe o ranking de heróis profissionais dentro do universo de Boku no Hero Academia, mas eu não vou levar ele 100% em conta porque ele leva também outras questões em consideração, como carisma, como o número de casos que você resolveu, outras questões ali, né, que também são consideradas e que vão divergir um pouco aqui da análise que eu vou fazer, mas acredite, levou 3 dias para eu montar essa lista, então o negócio tá sinistro, o negócio tá bem feito. Lembrando, inclusive, que tem sempre vídeo de Boku no Hero aqui no canal, então não deixe de dar uma conferida depois, que com certeza você vai curtir. Então vamos lá pro 15º lugar, Best Jeans. Best Jeans é o número 3 no ranking de heróis profissionais e tem o poder da fibra mestra, que concede a ele o poder de controlar todos os tipos de tecido, mesmo telepaticamente. Ele também é capaz de controlar outros tipos de fibra, como a de carbono, que ele usou para prender alguns membros da Liga do Arco no Arco da Guerra, como o Dabi, Mr. Compress, Spinner e o Shigaraki já esgotado. O All for One, inclusive, declarou que essa é uma habilidade que precisa de muito treinamento e experiência para dominar. E o Midori, inclusive, também ressalta que é uma habilidade que necessita de concentração para funcionar. A única desvantagem é que ele depende da quantidade de fios presentes ao seu redor. No Arco da Guerra de Libertação Paranormal, o Best Jeans transportou vários cabos num avião para poder prender o Gigantomachia, conseguindo imobilizar ele temporariamente. O Gigantomachia, esse que varria cidades como se fosse nada e varreu o chão com a Mountain Lady, jogando ela no ar pela perna. Ele a gente vai falar mais adiante. E também, durante o arco de Camino, tentou prender o All for One com as roupas do próprio vilão, mas nesse caso, sem sucesso. Então a observação que eu coloquei aqui pra gente comentar um pouco mais livremente é justamente a questão da circunstância dele necessitar ter determinados fios ali ao seu alcance, à sua disposição. No Arco da Guerra, ele conseguiu ali levar uma série de fios enrolados e cabos muito mais resistentes do que o natural, do que o comum, do que ele normalmente teria à disposição dele. Apesar de ter sido um feito muito grande, dele ter conseguido ali, ó, lutar e segurar o Gigantomachia pelo maior tempo possível, ainda assim foi uma situação muito à parte do que normalmente seria o caso. Em circunstâncias normais ele não teria todo esse aparato de fios para usar ao seu favor. Então por isso ele fica no 15º lugar. 14º lugar, Miryu Togata. O Miryu foi introduzido como principal candidato a sucessor do One for All antes do Midori aparecer. Foi considerado o aluno mais forte da UA, chegando a derrotar boa parte da turma 1A sozinho e sendo apontado como um candidato a herói número 1 no ranking de heróis profissionais. Ele tem o poder da permeabilidade, que permite com que ele se torne intangível, atravessando objetos sólidos e deixando ataques inimigos inúteis contra ele. Se ele desativar o seu poder enquanto passa por algo, ele será repelido para fora. Enquanto intangível, ele experimenta uma sensação de queda constante e ele se torna incapaz de ver, ouvir e respirar, já que tudo passa por ele, incluindo luz, som e ar. Miryu possui uma força física levemente acima da média para humanos comuns, às vezes fazendo parecer algo sobre-humano, mas onde ele se destaca mesmo é no domínio absoluto de sua individualidade depois de ter masterizado ela, sendo capaz de ativar e desativar ela em uma fração de segundos, como quando passou seu pé pelo corpo da Eri e atingiu o Overhaul na cara logo em seguida, sem atingir também a garota, ou quando passou a defesa do Overhaul para conseguir socar o rosto dele. Ele também usa o ato de repelir a seu favor, desativando o seu poder e sendo lançado para fora do chão em alta velocidade, encaixando movimentos consecutivos. E também tem uma força de vontade inabalável, se mantendo de pé para proteger a Eri mesmo depois de ser atravessado na barriga pelo poder do Overhaul.
Aqui a minha análise é a seguinte: ele, apesar de ter um domínio que eu digo é absoluto da individualidade dele, mesmo ele tendo essa capacidade, é algo que não tem uma capacidade também ofensiva, e esse é o problema. Não tem como ele fazer muita coisa no universo de Boku no Hero, não tem como ele se destacar de forma tão ofensiva com essa individualidade dele. Serve mais para você conseguir ali se desviar, enfim, não ser tocado, e isso vai servir para vários outros personagens. Quase ninguém vai conseguir dar um jeito de tocar no Mirio, mas ainda assim ele peca muito nesse lado de poder ofensivo, e por isso ele fica no 14º lugar. 13º lugar, Miruko. Miruko é a número 5 no ranking de heróis profissionais e possui o poder do coelho, que concede a ela atributos físicos muito acima da média, principalmente força nas pernas, quando se trata de pular e chutar, sendo capaz de quebrar o chão só de forçar o pé. Ela também possui orelhas de coelho, que dão a ela uma super audição, capaz de saber a localização, por exemplo, do Dr. Garak dentro do esconderijo, e um instinto animal capaz de sentir o perigo ao seu redor. Miruko foi capaz de arrebentar com extrema facilidade vários gnomos comuns numa única investida. Conseguiu incapacitar temporariamente alguns gnomo high-ends, chegando a destruir a cabeça de um, esmagando contra o chão e arrombando um portão de metal, revelando o esconderijo do doutor. Ela também é rápida a ponto de superar a reação dos gnomo high-ends em vários momentos, e foi a primeira a encontrar o esconderijo do médico. No final da 4ª temporada também colocou o Dabi para correr quando ele estava lá tentando mexer, provocando o Endeavor. Miruko possui uma tolerância à dor do mais alto nível, tendo seu braço esquerdo arrancado por um gnomo e continuando a lutar como se fosse nada. Depois, tendo seu corpo perfurado em várias partes e seu cabelo arrancado por eles, e ainda conseguir continuar correndo até chegar e destruir a incubadora onde o Shigaraki estava sendo tratado. Ela termina o arco da guerra sem o braço esquerdo, com a perna direita pendurada, a perna esquerda perfurada e o tórax destruído na lateral esquerda. Nossa, que cena brutal que foi esse final de arco para ela. Graças a Deus ela continua viva, mas a coelha, meu amigo, é o demônio. Ela nesse arco da guerra foi o demônio, foi a primeira MVP desse arco, chegando e fazendo acontecer ali instantaneamente, ali chegando e impressionando todo mundo, a gente que nunca tinha visto ela lutar. Então, pelos atributos físicos dela, e que físico, ela, meu amigo, com certeza leva o 13º lugar dessa lista. 12º lugar, Hawks. Hawks é o número 2 no ranking de heróis profissionais e tem o poder das asas ferozes. Apesar de ter um físico comum, ele usa suas asas para salvar inúmeros civis ao mesmo tempo, para poder voar em altíssima velocidade e cortar seus oponentes usando elas como lâminas. Ele também é alguém muito inteligente, tendo trabalhado como agente duplo para enganar a Liga dos Vilões e conseguindo vazar informações para o Endeavor. Com suas asas, ele consegue rastrear automaticamente seus alvos, usando a vibração de suas asas como um sensor, como quando salvou civis de um prédio destruído na luta do Endeavor contra o gnomo High-End lá no final da 4ª temporada, numa velocidade absurda sem demonstrar qualquer dificuldade. Usando sua velocidade, ele também foi capaz de surpreender o Dabi durante a guerra. Hawks também é capaz de usar suas penas para distinguir sons, permitindo que ele decodifique conversas e informações vocais ao sentir as vibrações, fazendo dele um espião ideal. A desvantagem é que ele se limita à quantidade de penas que tem disponível no momento. E nesse caso, a observação que eu coloquei aqui é que, por exemplo, contra Miruko, que eu coloquei ele acima aqui, né? Ele teria vantagem de terreno. Por mais que a Miruko ela tenha um físico absurdo e que as lâminas do Hawks, mesmo que ele lançasse a distância, não fizessem tanta coisa assim contra ela, ainda assim ele teria vantagem de terreno e poderia fazer pelo menos alguma coisa. A Miruko ela ficaria muito limitada ao terreno terrestre mesmo, né? Por mais que ela consiga pular muito alto, consiga correr numa velocidade muito alta, e o Hawks ele também seja muito rápido, ele ainda tem a vantagem de poder voar. Então eu coloquei ele acima. 11º lugar, Overhaul. O Overhaul era o líder da Yakuza e possui um intelecto considerável, liderando negócios no mundo do crime e sendo responsável pela pesquisa e desenvolvimento da droga capaz de anular por definitivo qualquer individualidade, e também pelo antídoto que recupera essas mesmas individualidades.
Ele também não demonstra ter qualquer barreira moral quando se trata de conseguir o que quer, sendo capaz até de torturar sua filha adotiva Eri, fazendo experimentos no corpo dela. Ele possui a individualidade de mesmo nome, sendo capaz de, com um mero toque, desmontar e remontar objetos e corpos humanos como bem entender, sendo capaz de matar, curar feridas e até mesmo se fundir com outros indivíduos. Chisaki foi capaz de se manter em batalha contra Mirio por algum tempo, mas reconheceu que o herói estava acima de suas habilidades e precisou de um plano para apagar a individualidade dele. Por ser capaz de manipular a matéria ao seu redor, Chisaki consegue criar várias estacas de concreto como forma de ataque em área, transformando elas em lâminas, conseguindo assim ferir o Mirio, que recebeu o golpe para proteger a Eri. Só que depois de se fundir com seu primeiro subordinado, assumiu uma forma ainda mais poderosa, conseguindo assim matar o Night Eye e forçar o Midoriya a usar 20% do One for All. Depois, ainda chegou a se fundir com seu segundo subordinado, assumindo sua forma final, só tendo sido finalizado depois do Midoriya usar 100% do One for All com a ajuda da Eri. Então aqui, galera, eu sei que algumas pessoas podem questionar o fato do Overhaul estar acima do Mirio, mas a gente precisa lembrar que o Mirio ele só saiu na vantagem mesmo quando o Overhaul ele estava na sua forma base. Depois que ele se fundiu com seus subordinados, meu amigo, ele ficou num nível muito acima que o Mirio ele não conseguiria causar dano nenhum. Então entraria naquele impasse. Por mais que o Mirio ele também não conseguisse causar um dano, o Overhaul também não ia conseguir causar dano, porque ele usaria a intangibilidade dele e ficaria elas por elas. Só que ainda assim, o poder de ataque do Overhaul usando essa sua forma fundida, sua fusão, ainda é muito maior do que o poder de ataque, por exemplo, o poder ofensivo que o Mirio ele tem a oferecer. 10º lugar, Dabi. Dabi é o primeiro filho do Endeavor, antes conhecido como Toya Todoroki. Ele possui o poder de cremação, sendo sua principal característica as suas chamas azuis que despertou durante a infância, o que gerou um incêndio enorme ocasionando a sua suposta morte. Ele nasceu com uma capacidade de fogo superior à de seu pai, conseguindo gerar chamas ainda mais quentes do que a dele, mas em contrapartida, nasceu também com um físico mais adaptado ao frio, adquirido da genética da sua mãe, e por isso ele possui tantas cicatrizes de queimaduras no corpo. Apesar de não ter um físico adaptado ao fogo, pelo fato dele se levar ao limite inúmeras vezes, Dabi adquiriu uma capacidade de tolerância à dor muito forte, o que dá certa vantagem a ele em batalha. Ele é capaz até de produzir fielmente o Prominence Burn do Endeavor, como estava prestes a fazer contra ele antes de ser interrompido com a chegada do Best Genius na guerra. Dabi foi capaz de lançar um ataque surpresa em Hawks, que mesmo sendo conhecido por sua velocidade, não foi capaz de reagir ao primeiro ataque, queimando boa parte das suas asas logo de cara, e depois conseguiu subjugar o herói número 2 com dificuldades baixas, terminando a luta com um pé em cima da cabeça do Hawks. E aqui, galera, a observação, por mais que ele tenha pego o Hawks primeiro com um ataque surpresa e depois o Hawks até tenha surpreendido o Dabi com a sua velocidade ali, ainda assim, meu amigo, mesmo que eles dois começassem a lutar de frente, o poder de fogo do Dabi ainda teria vantagem em cima das penas do Hawks, que teria que, por mais que ele conseguisse lutar à distância, lançando as suas penas, fogo, meu amigo, evapora a porra toda, queima todas as penas do Hawks e isso levaria à fatídica derrota do Hawks de qualquer forma. Então ele merece sim o 10º lugar. Então por mais que o Dabi ele tenha pego ali o Hawks num primeiro momento desprevenido e lançado ali, começado aquela luta na vantagem, independente disso, mesmo que eles lutassem ali, começassem a luta de frente, o Dabi ele ia lançar fogo em cima das penas do Hawks e não ia adiantar de nada. Pouco o Hawks iria conseguir fazer, por mais rápido que ele fosse, poder de fogo em área, e ia acabar queimando as penas dele. Inclusive, se eu falei aqui, porque um outro ponto aqui, uma segunda observação, se eu falei aqui que as chamas do Dabi são superiores, ele tem um talento, uma proficiência maior em chamas do que o próprio pai dele, por que ele está abaixo do pai nessa lista? E aqui eu considero toda a questão de arsenal de poder de fogo, né? As técnicas que o Endeavor ele mostrou ao longo de toda a sua carreira,
ao longo de toda a sua carreira são muito mais vastas do que o arsenal que o Dabi ele mostrou. Inclusive, tem toda a questão também ali do físico adaptado ao frio que o Dabi ele possui. Então isso meio que equilibra um pouco o jogo. Claro que teria também o fator psicológico numa suposta luta entre os dois ali. O Endeavor ficaria abalado como ficou quando os dois eles se encontraram, mas ainda assim tô considerando aqui só o poder realmente dos dois personagens e por isso ele fica com o 9º lugar. 9º lugar, Aizawa. Aizawa é um dos principais professores da UA, esteve presente em boa parte dos grandes eventos da série e possui o poder de apagar temporariamente individualidades daqueles em que ele decide focar o seu olhar, funcionando até se seu alvo estiver fora do seu alcance de visão. Esse é o personagem mais difícil de classificar, já que a sua habilidade não possui qualquer poder ofensivo e não funciona em, por exemplo, poderes do tipo mutante, como a Miruko. Apesar de ter suas faixas que ajudam a imobilizar os seus alvos, ele não faria muita coisa, por exemplo, contra a Miruko, com a velocidade e a força que aquela mulher possui, mas ele está acima, por exemplo, dela, considerando aqui uma média do que ele pode fazer no universo de Boku no Hero num geral, já que boa parte dos poderes não são do tipo mutante e estariam suscetíveis ao seu poder de apagar. Eu acredito que ele podendo apagar a individualidade do Dabi ou de um overhaul da vida, por exemplo, que ele poderia prender eles depois sem muito problema com as suas faixas, mas teria mais dificuldade contra um Endeavor da vida que possui um físico natural acima da média por conta dos seus treinos durante a vida, ou até mesmo contra o Shigaraki, que ele chegou a apagar todas as suas individualidades na guerra, mas o demônio ainda era quase imparável, chegando a rasgar o seu rosto e deixando ele cego de um dos olhos. 8º lugar, Endeavor. Endeavor é atualmente o herói número 1 do mundo e o herói com o maior número de crimes resolvidos na história do Japão. Na sua primeira aparição em combate contra os gnomos, mostrou um alto nível de experiência de combate, sendo capaz de entender e lidar com as criaturas, mostrando um vasto arsenal de habilidades e dominando a luta sem problemas. Endeavor possui o poder das chamas do inferno, podendo gerar tanto fogo quanto seu corpo for capaz de aguentar as queimaduras. Endeavor pode usar as suas chamas das mais variadas formas, como propulsor para poder voar, arremessar lanças de fogo, criar uma cortina de fogo, linhas de fogo como uma teia de aranha e o seu maior ataque, o Prominence Burn, responsável pela derrota do gnomo High-End no final da 4ª temporada. Endeavor possui uma força física acima da média depois de anos de treino, conseguindo socar o Gigantomachia com seu poder de fogo e jogando ele para trás. Também uma resistência sobre-humana, sendo jogado contra destroços de um prédio e levantando com danos médios, aguentando as chamas do próprio poder e sendo perfurado várias vezes no corpo. Isso tudo na luta contra o gnomo High-End. Apesar de ser um homem de temperamento forte, possui um espírito quase inabalável, permanecendo de pé mesmo depois de lutar contra o gnomo High-End. 7º lugar, Gigantomachia. Gigantomachia é definitivamente uma força da natureza quase imparável. Ele era um seguidor fiel do All for One e precisou ser domado por Shigaraki para passar a obedecer a ele e o reconhecer como seu novo mestre. Ele carrega múltiplas individualidades, como a de resistência, bloqueio de dor, gigantificação, economia de energia, cachorro e toupeira. Gigantomachia consegue destruir cidades como se fosse nada. Durante o arco da guerra, foi ordenado a ir até Shigaraki e no caminho causou uma destruição em massa por vários lugares. Sua força é tanta que nem a Mount Lady foi capaz de segurar ele, tendo que fazer uma força tão grande que chegou a rachar os dentes, e logo depois sendo segurada pela perna e arremessada para longe. Ele também é capaz de correr a pelo menos 100 km por hora. Ele também não levou qualquer dano ao ser atingido pelo fogo do Dabi. Ele tem uma estamina capaz de lutar consecutivamente por pouco mais de 2 dias seguidos e só precisa de 3 horas de sono para poder se recuperar. Até mesmo quando foi sedado, precisou de um bom tempo até que fizesse efeito, só funcionando quando ele já estava esgotado de lutar. O seu olfato também é tão afiado que ele foi capaz de localizar o Shigaraki a quilômetros de distância. Sua desvantagem é que ele quase não possui vontade própria. Sua força é condicionada à vontade e às ordens do seu mestre. Então eu decidi colocar o Gigantomachia acima, por exemplo, do Endeavor, que eu acredito sinceramente que por mais que ele tenha conseguido ali dar um socão, jogou o Gigantomachia para trás, que nem se ele realmente tentasse até um Prominence Burn em cima do Gigantomachia,
que ele não iria conseguir fazer muita coisa, ou pelo menos no máximo ia fazer um dano médio no corpo do Gigantomachia. É realmente difícil demais de lidar com essa criatura. Sexto lugar, Midoriya Izuku. Midoriya é o protagonista da nossa história e o atual portador do One for All. Ele é capaz de usar atualmente 45% desse poder sem quebrar os ossos. Mas além da sua super força, ele também ganhou acesso a 6 outras individualidades pertencentes aos antigos portadores do One for All. Além disso, ele também possui um intelecto e uma capacidade de adaptação capaz de planejar e improvisar estratégias em batalha e possui um espírito de liderança suficiente para fazer o próprio Endeavor atualmente seguir seus planos, como quando liderou os heróis até a antiga mansão da Liga. Atualmente, o Midoriya possui o poder de flutuação da Nana Shimura, a cortina de fumaça do sexto portador, o chicote negro do quinto, o sensor de perigo do quarto e o Fadin do terceiro, dando a ele a capacidade de armazenar energia cinética no seu corpo para liberar de forma explosiva em movimentos mais velozes e poderosos. E por enquanto ele ainda não despertou o poder do segundo portador. Enquanto na primeira luta contra o Muscular, Midoriya quase morreu para derrotar o vilão, atualmente ele foi capaz de derrotar ele com nulas. Um simples soco já foi suficiente contra o pobre coitado. Ele também foi capaz de causar danos sérios no Shigaraki no arco da guerra, quebrando sua mandíbula e usando o chicote negro em volta do braço para servir como uma manopla que permitiu ele usar o 100% do One for All e não quebrar o braço. E mesmo depois de ter seus braços inutilizados, usou o chicote negro com sua língua. Com seu poder de flutuação junto do chicote negro, foi capaz de salvar vários heróis do decaimento do Shigaraki, suspendendo todo mundo no ar. E depois que Bakugou foi ferido mortalmente por Shigaraki, ele liberou uma fúria sem precedentes, indo com tudo pra cima do Shigaraki. Também foi capaz de vencer a luta contra a Lady Nagant, assassina enviada pelo All for One, usando de estratégia e uma combinação do One for All com o Fadin, acumulando uma energia suficiente para simular os 100% do One for All por um breve momento. Depois que Midoriya abandona a escola, a turma 1A vai até ele tentar convencer ele a voltar, e mesmo ele estando esgotado e sem atacar eles diretamente nenhuma vez, mesmo a turma inteira lutando junto ainda tem dificuldade para lutar contra ele, com Midoriya evadindo vários dos ataques e conseguindo até superar a força do Dark Shadow Ragnarok. Então aqui, galera, as observações que eu coloquei. E eu vou dizer, eu realmente fiquei na dúvida. Só que pelo benefício da dúvida do Midoriya tá numa crescente ali, rapidamente daqui a pouco ele já vai estar superando. Eu pensei assim, bom, o Endeavor ele conseguiu dar aquele soquinho ali, conseguindo jogar meio que o Gigantomachia pra cima, mesmo não causando um dano significativo. Daria pra pensar que o Midoriya, com o arsenal de habilidades dele hoje em dia, e talvez usando e forçando usar o One for All ali no seu 100%, ele poderia talvez ali dar umas boas nocauteadas ali no Gigantomachia. E no Endeavor, eu não diria que seria uma luta fácil, na verdade eu colocaria uma dificuldade altíssima pro Midoriya em qualquer uma dessas duas lutas. Mas eu tô colocando ele aí acima, afinal o mangá ele já tá na sua saga final, então tá na hora dele superar esses titãs. Quinto lugar, Nana Shimura. Nana Shimura foi a 7ª usuária do One for All e mestra do All Might. Não vimos muito das suas capacidades, mas o que sabemos é que ela não chegou a despertar as individualidades dos antigos portadores do One for All. O que ela podia usar era o acúmulo de força bruta em um nível que a gente sabe menor que o do All Might, já que essa força ela vai se acumulando cada vez mais conforme é passada adiante. E ao contrário do All Might, ela não foi capaz de derrotar o All for One, o que resultou na sua morte. O que sabemos também é que ela própria possuía a individualidade de flutuação, dando a ela uma maior liberdade de explorar cenários de batalha e salvar pessoas, considerando realmente que ela tenha dominado esse poder também. As duas observações que eu fiz, galera. Primeiro, a mesma dúvida que eu fiquei com o Midoriya, eu também fiquei aqui com a Nana Shimura, se ela seria capaz, com o One for All dela na época, ser capaz de derrotar o Gigantomachia. Então, como eu coloquei o Midoriya ali, então acabei dando o benefício da dúvida também para Nana Shimura nesse caso, por mais que a gente careça muito de informação, de embasamento do quanto realmente ela tinha de super força ali à disposição dela. E outra coisa também é se ela realmente ainda está acima do Midoriya nesse ponto da história. E nesse caso, até fiz uma anotação aqui, porque o Midoriya atualmente ele consegue usar
45% do One for All dele e ele tem à disposição dele mais 5 individualidades, enquanto a Nana Shimura, ela conseguia sim, bem provavelmente, usar 100% do One for All e ela tinha a sua habilidade também de voo. Ela não tinha acesso às outras 4 individualidades, mas ela tinha pelo menos uma dessas 5 que era a individualidade de voo. E óbvio que a gente tem que considerar a circunstância de que, apesar da gente supor que ela conseguisse usar os 100% do One for All, era um 100% menor do que o All Might ele tinha à disposição. E isso que a gente nem viu o All Might no seu auge, pra gente ter uma exata noção ali do que seria os 100% dele, né? Mas talvez não fosse tão diferente do que foi o All Might, por exemplo, fora do seu auge, o auge da Nana Shimura. Dá pra gente supor essa comparação aqui. Mas enfim, eu decidi aqui colocar a Nana Shimura acima ainda do Midoriya pelo fato dela ainda usar os 100% bem provavelmente, né? Quarto lugar, All for One. All for One foi o maior inimigo do All Might e o vilão mais poderoso do Japão. Ele atualmente conseguiu escapar da prisão de Tártaros e o seu objetivo atual é conseguir o poder do One for All usando o corpo do Shigaraki e depois conquistar o resto do mundo. É alguém muito bem articulado quando se trata de estratégias, conseguindo antever os passos dos heróis em muitos dos casos e sabendo provocar seus oponentes nos seus pontos mais fracos, sempre usando isso contra eles, e explorando a fragilidade dos necessitados, transformando eles em fiéis seguidores e construindo assim a maior rede criminosa do país. Foi também responsável por deixar uma sequela grave no corpo do All Might, mesmo tendo sido derrotado por ele na primeira luta. All for One possui uma série de individualidades e uma delas é a da força vital, deixando ele virtualmente imortal, estando vivo desde o surgimento das individualidades no mundo. Durante esse tempo, usando seu poder de roubar e conceder individualidades, ele facilmente foi capaz de aniquilar todos os antecessores do One for All, apesar de não ter conseguido roubar o poder deles. O único que ele não conseguiu derrotar foi o All Might, que deixou ele no seu estado atual, precisando de aparelho para respirar e completamente desfigurado. Só que mesmo fora do seu auge, foi capaz de facilmente lidar com vários heróis profissionais, como o Endeavor e o Best Genius. Suas habilidades mais conhecidas são a de rastreamento, capaz de visualizar um total de 100 pessoas ao mesmo tempo, mesmo a quilômetros. Também consegue se teleportar e teleportar terceiros com um líquido preto que envolve seus corpos, o canhão de ar para criar uma onda de choque, a ativação forçada de individualidades de terceiros e sua combinação máxima de poderes, que deixa seu braço parecendo um amontoado de carne. Terceiro lugar, Shigaraki. Shigaraki é atualmente, junto do All for One, o principal antagonista da série, liderando a Liga dos Vilões e tendo como suporte o Exército de Libertação Paranormal. Ele possui o poder do decaimento, capaz de deteriorar qualquer superfície que ele toque, incluindo seres vivos. Foi assim, inclusive, que ele matou sua própria família. A segunda individualidade do Shigaraki é a versão original do All for One, que seu mestre transferiu para ele a fim de um dia tomar seu corpo quando estivesse em perfeita forma. Dessa forma, ele consegue roubar e fornecer individualidades de terceiros, assim como tem acesso a todos os poderes que o All for One tinha adquirido antes. Ele veio com um arsenal completo. Assim como sua contraparte, essa individualidade também contém a vontade e parte da consciência do antigo portador. Só que nesse caso, Shigaraki é influenciado a externalizar seus sentimentos negativos, se tornando assim mais facilmente influenciável e por vezes controlado diretamente pelo seu antecessor. Ele passou por vários processos de aprimoramento, um deles treinando contra o Gigantomachia, depois sendo incubado pelo Dr. Garaki para aprimorar seu corpo, mas sendo impedido de completar o processo pela Miracle, que quebrou o aparelho. Depois da guerra, na luta contra Star, estava com seu corpo quase 100% aprimorado, mas precisou lutar antes de ter esse processo finalizado para tentar impedir o encontro dela com os heróis do Japão. Mesmo tendo vencido, perdeu uma parcela desconhecida do seu arsenal de poderes. No capítulo 340, All Might confirma que com os dados da luta entre Shigaraki e Star, ele está consideravelmente mais forte que o próprio All for One. Mas é importante notar que depois da luta, o Shigaraki ele perdeu
várias de suas individualidades, mas ainda assim é provável que ele ainda esteja acima do All for One para assim justificar o interesse do cabeça de batata nele. As principais individualidades do Shigaraki são suas asas que ele roubou de um gnomo na luta contra Star para poder fugir voando, seu poder de refletir ataques, sua descarga gigantesca de energia elétrica e um canhão de ar que ele usou contra Star, suas ondas de rádio que desligam qualquer aparelho eletrônico que esteja próximo, seu radar chamado de Search, que o All for One roubou inclusive de uma das Wild Pussycats, e a mais poderosa, a sua super regeneração, capaz de aguentar tudo o que já tentaram contra ele. Na guerra, aguentou um Prominence Burn do Endeavor a queima-roupa, foi dilacerado pelo gelo do Todoroki, aguentou uma série de golpes do Midoriya com 100% do One for All e na sua forma quase completa aguentou um canhão de laser colossal da Star e logo em seguida a força de nada menos que 10 mísseis nucleares juntos. É bizarro o que o autor fez com o Shigaraki. O principal ponto aqui do Shigaraki é de fato a sua super regeneração, e não tem como, por mais que o All Might ele tenha falado ali, né, do Shigaraki ele ter superado claramente o All for One, e ele sabe da força do All for One porque ele lutou contra ele no seu auge, ainda assim, por mais que ele tenha perdido algumas individualidades depois dessa luta, e o All Might ele tenha usado como base o Shigaraki antes de perder essas individualidades, eu vou dar um benefício da dúvida nesse caso e dizer que o Shigaraki ele ainda está acima do All for One para, como eu falei, justificar o contínuo interesse do All for One pelo corpo do Shigaraki, para ele controlar o corpo dele e assumir o corpo do Shigaraki para ele. Segundo lugar, All Might. All Might foi o herói número 1 e o símbolo da paz no Japão. Com a sua forma transformada, ele é capaz de gerar ondas de choque, pequenos tornados e até mudar o clima nos quarteirões ao redor com a força dos seus golpes. Foi responsável por manter a paz no Japão por todo o tempo em que esteve ativo e desarticulou o crime organizado no país, tendo derrotado o All for One 2 vezes, na primeira deformando o seu rosto e na segunda mandando ele para a prisão. All Might possui uma força de vontade como ninguém, tendo sido capaz de extrair suas últimas forças para poder derrotar All for One antes de perder por completo o seu poder. Ele foi capaz de, com dificuldades médias, derrotar um gnomo na primeira temporada, mas a maioria dos seus feitos que presenciamos foram contra oponentes de baixo nível, como quando dominou facilmente a luta contra o Midoriya e Bakugou na UA, mesmo usando pesos para restringir a sua força, ou contra vilões mais fracos. All Might também foi capaz de derrotar rapidamente vários gnomos e viajar 5 km do bar da Liga dos Vilões até a localização do All for One em Kamino. Tudo 30 segundos após o gnomo ser invocado pelo próprio All for One, e que, segundo ele, isso foi muito mais lento do que o All Might era originalmente capaz de realizar em seu auge. All Might também possui uma durabilidade e resistência gigantescas, defendendo um golpe direto do All for One para salvar uma civil em Kamino e ficando de pé mesmo depois da sua vitória contra o vilão. É realmente difícil de mensurar o quão mais poderoso seria o All Might no seu auge, mas galera, não se enganem, o primeiro lugar está onde está não é à toa e vocês não vão ter dúvidas quanto a essa classificação. E uma segunda observação, pode ser que alguém venha com um argumento dizendo que peraí Bruno, mas o All Might ele foi dito, não foi dito como sendo o maior herói do mundo? E eu digo pra vocês que dentro do mangá isso nunca foi dito. Isso chegou a ser citado no primeiro filme de Boku no Hero Academia, mas aí é que a gente entraria num outro ponto que é a canonicidade dos filmes. E que, pra ser sincero galera, por mais que tenha muita crença envolvendo se é ou se não é canon ou não, vamos ser sinceros aqui. Os filmes de Boku no Hero, eles são filler de luxo, eu gosto de chamar dessa forma. São fillers de luxo. A gente sabe que não tem uma influência direta, né? Eles não trazem uma consequência grande o suficiente para a gente realmente considerar aquilo como canônico. Existem pequenos elementos, um personagem que, olha, ele apareceu no mangá também, né? Como o vilão do segundo filme, né? O Nine, que ele aparece ali de costas, mas é algo que é completamente insignificante para realmente o peso de toda a história. Em primeiro lugar, Star and Stripe. Star foi a heroína número 1 dos Estados Unidos e a mulher mais forte
do mundo. Sua aparência foi inspirada no All Might depois que ele salvou ela quando criança e foi enviada recentemente para o Japão para tentar deter o Shigaraki e o All For One. Ela tem o poder da Nova Ordem, capaz de exercer duas regras consecutivas, uma sobre ela mesma e outra sobre outra pessoa ou objeto. Para isso, ela precisa primeiro tocar no seu alvo e proferir o seu nome para que a ordem surta efeito. Star costuma usar uma das suas regras para aumentar a sua força física, sendo capaz de isolar Shigaraki com um soco. Mas quando se trata do próprio corpo, ela não pode exercer qualquer ordem, deixando assim ela mais limitada. Por isso é dito que a sua força, mesmo potencializada com a Nova Ordem, não é tão grande quanto a do All Might. Por outro lado, ela também pode combinar a sua super força com a Segunda Ordem, sendo capaz de, por exemplo, manipular o oxigênio ao redor, criando um espectro colossal de si mesma e com apenas um tapa no Shigaraki ser capaz de gerar ondas gigantescas, consideravelmente maior que os golpes do All Might. Ela também foi capaz de manipular um conjunto de lasers, transformando eles numa espada Jedi para queimar o corpo do Shigaraki inteiro. Capaz também de segurar mísseis atômicos para tentar obliterar o Shigaraki, gerando uma explosão titânica. Ela também consegue manipular a própria realidade de uma maneira quase mágica, ordenando até mesmo que o oxigênio no ar desaparecesse, tentando assim sufocar o Shigaraki. Então, mesmo que ela tenha uma limitação maior quanto a regras sobre ela mesma, quando se trata de outros alvos, ela é quase onipotente. Na sua luta contra o Shigaraki, mesmo tendo tocado ele com um soco na cara, não foi capaz de estabelecer uma regra nele pelo fato do Shigaraki não se reconhecer mais como Shigaraki, devido ao conflito de identidade causado pela influência do All For One na cabeça dele. E no momento crucial da batalha, ela decidiu não atacar o Shigaraki por não querer sacrificar os seus companheiros de equipe e por esse motivo abriu a brecha que o Shigaraki precisava para tocar o seu rosto e matar ela. Se não fosse por isso, talvez ela conseguisse ter vencido, além de que o Shigaraki precisou de uma mãozinha do autor durante o roteiro dessa luta, por exemplo, quando o Shigaraki pula do fundo da terra e consegue pousar bem em cima de um dos jatos da equipe dela. Antes de sua morte de fato, ela ainda aplicou uma última regra a si mesma, ordenando que a Nova Ordem, agora em posse do Shigaraki, se rebelasse contra as outras individualidades, assim consumindo umas às outras. Certamente uma personagem injustiçada pelo roteiro, sendo capaz de praticamente manipular a realidade, mas ao mesmo tempo não sendo capaz de aguentar o decaimento do Shigaraki. Estranho, né? Uma limitação que destoa muito de tudo que ela se mostrou capaz de fazer, unicamente pela necessidade de ser descartada pelo autor. E galera, eu entendo que é muito difícil aceitar que uma personagem que mal apareceu na história e que apareceu até recentemente na história ocupe a cadeira de primeiro lugar acima até do All Might, mas a gente precisa entender as circunstâncias aqui. Por mais que ela tenha morrido durante a luta contra o Shigaraki, olha só as circunstâncias em que ela se encontrou. Ela não conseguiu, ela realmente conseguiu tocar no corpo do Shigaraki, só que ela não conseguiu aplicar uma ordem em cima dele pelo fato da confusão de identidade, o conflito de identidade dele. Só que, meu amigo, contra um oponente contra o All Might que também necessita, e necessita mais ainda até, só de contato físico para conseguir fazer alguma coisa, seria mais tranquilo ainda para ela. No caso deles dois trocarem alguma porrada, já seria suficiente para ela conseguir aplicar uma regra em cima dele. Então sim, o título de personagem mais forte de Boku no Hero Academia foi tomado pela Star and Stripe. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo ficou muito maior do que eu achava que ele ficaria. Coitado do Lucas, meu editor. Parabéns, Lucas, por você ter chegado até aqui, e você que assistiu também por ter chegado até aqui. Parabéns dobrado pra você também. Lembrando, galera, tem muito mais vídeo de Boku no Hero aqui no canal e muito mais vídeo pra sair também, então não deixe de estar inscrito. Se você ficou até aqui, meu amigo, pelo amor de Deus, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos que vão sair sempre aqui. Beleza? Até a próxima. Tchau.